Boa noite a todos. Saúde e fé para todos nós. Um momento muito especial em que nós estamos aqui. Mas essa live nós queremos agradecer a Deus, porque a Deus é absolutamente tudo. Estamos na sala da Arca da Aliança. E esse é o momento que nós esperamos, em que nós estamos oferecendo ao nosso Deus esse culto maravilhoso. Estamos apresentando as nossas vidas. É o momento que o nosso cantor Santo Nato, e que temos também o anjo voluntário Arthur, todos nós estamos aqui para agradecer a você por mais uma vez você está participando conosco. Em nome de vários anjos voluntários que participam conosco, estamos aqui verdadeiramente para agradecer muito a sua participação nesse projeto do GRAC, Grupo de Apoio Comunitário. 17 anos que esse projeto alcança as pessoas mais simples, as pessoas que precisam do apoio à saúde, do apoio à educação, mas que precisam muito de receber a grande esperança que é Jesus Cristo. Então o projeto do GRAC, 17 anos, nós estamos aqui para agradecer a sua participação, para agradecer muito a você que tem acompanhado toda a história desse projeto, você que tem feito doações para o projeto 5 Pães e 2 Peixes, você que tem contribuído, e você que participa, vindo aqui na sede do projeto do GRAC, na Estrada Velha de Água Fria, número 1485, agradecer a você que está vindo e tem feito doações pessoalmente, aqui na sede do projeto do GRAC, fazendo suas doações de cestas básicas, fazendo suas doações de Bíblias Sagradas. Agradecer muito a muitos e muitos anjos voluntários que têm feito doações por intermédio do Pix, pessoas que têm verdadeiramente ajudado a nós continuarmos com o projeto, entregando diariamente, entregando aos sábados as cestas básicas e as Bíblias Sagradas. Então estamos aqui para agradecer muito a Deus, porque Ele tem tido misericórdia por esse projeto. Ele tem sustentado a cada um de nós ao longo desses 17 anos. E agradecer a você e a sua família. Então é mais um momento especial, e que nessa noite nós temos a certeza que seremos todos agraciados pela misericórdia de Deus. Temos a certeza que essa noite, mais uma vez, Deus vai derramar sobre cada um de nós as suas misericórdias, para que nós possamos sair daqui com todos os nossos pecados perdoados, tendo a certeza que é mais uma noite de encontro com Jesus Cristo, e é mais uma noite de reencontro com Jesus Cristo. Então não podemos sair dessa noite sem recebermos as bênçãos de Deus. Iremos estar aqui juntamente com você, lutando para recebermos as bênçãos de Deus. Da mesma forma que Jacó, ele lutou a noite inteira. Ele sabia dos seus pecados, ele sabia dos erros que ele tinha cometido, ele sabia como ele tinha enganado seu pai, como ele tinha enganado a seu irmão Esaú. Mas ele tinha a certeza que aquela vida que ele tinha vivido ali longe da sua família não era o ideal que o seu pai tinha ensinado a ele, Isaac. Não era o ideal que sua mãe tinha ensinado a ele, Rebeca. Ele sabia dos erros que ele cometeu. Por isso que naquela noite ele sente a presença do Senhor, e ele passa a noite inteira lutando em conflito entre o bem e o mal, entre erros e acertos. E que nessa noite nós possamos, como Jacó,
receber a bênção de Deus. Boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar. Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos aqui. E mais uma vez nós temos a presença desse jovem talentoso, desse cantor, desse apresentador, desse compositor, desse anjo voluntário chamado Sandro Nato. Boa noite, querido. Boa noite, amado Dr. Antônio Stênio. Boa noite para você aí de casa. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos que estão aí no Facebook nos acompanhando, também no Instagram nos acompanhando. Verdade. E nós estamos aqui mais uma vez felizes, não é, Dr. Antônio Stênio? Muito felizes. Muito, porque Deus tem nos abençoado e hoje, com mais uma live onde Deus falará aos nossos corações, nos trará um estudo maravilhoso, usando o seu servo, Dr. Antônio Stênio, bênçãos de Deus nessa luz, esclarecer a luz da Bíblia, e nós assim crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Verdade, porque sabendo quem é João, não é? Isso, a gente vai nas quintas-feiras, né, Sandro? Nós temos apresentado aqui a vida de Jesus, a história de Jesus. E vamos trazer durante essas quintas-feiras, né, a vida de Jesus, que no caso hoje nós vamos começar a ter a visão daquele que andou com Cristo. Aquela primeira geração de apóstolos, porque nós tivemos duas gerações. A primeira geração é aquele que andou com Jesus e passou a fazer a biografia de Jesus. Tinha um objetivo de apresentar Jesus para um grupo especial de ouvintes. Por exemplo, Mateus também foi discípulo de Jesus. Mateus apresentou Jesus Cristo inicialmente para os judeus. Ele era judeu. Era preciso Mateus mostrar para os judeus que Jesus, o Senhor, ele era o Messias, o Cristo ungido. A preocupação de Mateus fora esta. A preocupação de Marcos era apresentar Jesus Cristo para aqueles romanos que estavam ali em Jerusalém. Ele tinha esse objetivo. Como vocês sabem, Marcos, ele não foi seguidor de Jesus, ele não foi discípulo, mas ele procurou detalhes da vida de Jesus. E ele apresenta Jesus para um grupo especial. A evangelização de Marcos é mais voltada para os romanos. E o terceiro discípulo, chamado grupo de discípulos sinóticos, que é o discípulo, o evangelista Dr. Lucas, esse tem um diferencial, porque ele apresenta a biografia. Ele apresenta a história de Jesus Cristo de uma forma mais cronológica, porque nós sabemos que às vezes não é tão simples nós estudarmos a Bíblia de uma forma cronológica, ou seja, os fatos naquela data, naquele momento, que é verdadeiramente o momento que é o correto, o adequado. Então o Dr. Lucas, ele procura fazer um levantamento, conversando com aqueles apóstolos, tendo o cuidado de apresentar Jesus Cristo para aqueles que eram chamados gentios. Então esses três evangelistas, eles se enquadram em um grupo de evangelistas chamados sinóticos, e que eles apresentam Jesus Cristo para grupos diferentes de pessoas, apresentando momentos específicos, apresentando Jesus para os judeus, romanos e gentios. Mas esse apóstolo chamado João, esse discípulo tão amado por Jesus, né? Porque talvez algumas pessoas podem até pensar, mas Jesus fazia discriminação entre os discípulos? Será que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para serem discípulos mais próximos? Não podemos deixar de esquecer que Jesus, ele era humano, né? Ele era o divino humano, mas como ser humano como você e eu. Existe na sua família, existe no seu círculo de amizade pessoas que você tem uma afinidade diferente, né? Existe um encaixe muito perfeito. Não quer dizer que nós não amamos irmãos, primos, mas existem fatores em comum. Então nós vamos trazer nessas quintas-feiras, tá, a vida de Jesus sendo contada por esse discípulo apóstolo que é João, o que é chamado antes do filho do trovão, filho de Zebedeu, que muda a sua vida. E hoje à noite nós vamos ter aqui um relato do cantor Sandro Nato, que ele falou aqui com uma pessoa, tentou falar com algumas pessoas, e eu gostaria de saber de você nessa noite, será que é possível uma pessoa que tem uma característica totalmente violenta, uma pessoa que tem muita vaidade, uma pessoa, por exemplo, que é orgulhosa,
que alimenta a mentira, que alimenta tipo de atitudes que às vezes são atitudes até violentas, né? Será que é possível essas pessoas mudarem? Essa pergunta nós colocamos inicialmente. É possível alguém que é apelidado ou tem esse rótulo de ser chamado filho de trovão, é possível ele mudar? É possível ele passar a ser o discípulo amado? Sim, nós vamos nessa noite apresentar para vocês esse capítulo inicial de João, onde nós temos o grande objetivo desse apóstolo, desse evangelista, apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus e apresentar Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Por isso que nós estaremos hoje apresentando para vocês. Abra sua Bíblia já, acompanhem com a gente aí. Nós vamos falar para vocês no livro de João, capítulo 1. E que esse capítulo você já deve ter estudado, já deve ter participado de estudos, já deve ter ouvido pregações, mas saiba que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela tem um poder sendo nato. De todas as vezes que nós estudamos, aquele versículo, aquele capítulo, tem o poder de trazer transformações, mudanças, e de uma forma inesgotável. É uma dinâmica, né? Cada vez que nós estudamos a Bíblia, nós encontramos um aprendizado, um ensinamento muito grande. Sendo nato, então nós vamos, nesse momento, ouvir uma música de Sandro Nato. Em seguida, você que tem alguma oração específica ou um pedido de oração, após Sandro Nato cantar, você vai fazer o seu pedido. Você vai colocar o nome de alguém da sua família, alguém que você ama tanto, alguém que você também precisa se reconciliar. Se você, nesse momento, pensa direitinho, porque nós vamos estar aqui fazendo essa oração específica por você, pela sua família, por muitas pessoas que estão necessitando no mundo inteiro, né? Vamos orar por muitos doentes, muitas pessoas que estão sendo acometidas ainda, porque estamos na pandemia, por esse novo Covid-19, muitas pessoas que infelizmente estão entrando agora numa emergência. Então é um momento de oração. Após a música de Sandro Nato, eu gostaria que eu e você, nós pudéssemos conversar com Deus, pudéssemos falar em nome de Jesus, para que a nossa vida possa nessa noite receber o milagre que nós tanto esperamos. Meus amados, glória a Deus. Vamos cantar esta canção, louvando e exaltando aquele que é Senhor das nossas vidas, confiando nele, não é, doutor Antônio Stênio? Com certeza. Porque ele não nos decepciona jamais. Glória a Deus. Vamos cantar. Vamos cantar. Louvarei. Está tudo tão difícil, mas eu louvarei. Como está difícil nessa noite? A noite está escura, mas te adorarei. Meu socorro está em ti. Louvarei. As ondas são bravias, mas eu louvarei. Não vejo mais o sol, mas te adorarei. Meu socorro está em ti. Glória a Deus, aleluia. A dor não me impede de louvar o teu nome. A dor não me impede de cantar tua face. A dor só me ensina que eu dependo de ti. Seja em qualquer deserto, seja em qualquer vale, louvarei mesmo assim o teu nome. Meu louvor ao Senhor não cessará. Se as ondas são maiores que eu, cantarei ao meu Deus, e Ele vai me ajudar. Louvarei mesmo assim o teu nome. Meu louvor ao Senhor não cessará. Se as ondas são maiores que eu, cantarei ao meu Deus, e Ele vai me ajudar. Nós cremos que o Senhor nos ajudará,
que o Senhor, Ele olha pra gente. E essa noite é noite de socorro para todos nós. Creia então no socorro de Deus, no socorro do Altíssimo. Tenha certeza que Deus vai ouvir nessa noite a sua oração. Tenha certeza disso. Glória a Deus. A dor não me impede de louvar o seu nome. A dor não me impede de buscar tua face. A dor só me ensina que eu dependo de ti. Seja em qualquer deserto, seja em qualquer vale, louvarei mesmo assim o teu nome. Meu louvor ao Senhor não cessará. Se as ondas são maiores que eu, cantarei ao meu Deus e Ele vai me ajudar. Louvarei mesmo assim o teu nome. Meu louvor ao Senhor não cessará. Se as ondas são maiores que eu, cantarei ao meu Deus e Ele vai me ajudar. Que maravilha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças nesta noite, Pai. Que maravilha, Sandro Nato, que música maravilhosa, que letra maravilhosa. E nós estamos aqui, na presença da Arca da Aliança. Essa sala nós temos recebido muitas pessoas, Sandro Nato, diariamente. Muitas pessoas que vêm aqui com sofrimento, que vêm com dúvidas. Muitas pessoas que, quando vão fazer uma consulta com o médico, elas têm várias dúvidas, vários pensamentos. Como nós somos cardiologistas, muitas pessoas estão cansadas, com pressão alta, com arritmia. Muitos pacientes que ainda não conhecem a história de Deus. Muitos pacientes e muitas pessoas estão sem tempo para conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo. E aqui nós temos a Arca da Aliança. E nós apresentamos para essas pessoas, quando elas entram aqui, Sandro Nato, e quando elas olham para a Arca da Aliança, muitos não sabem o que significa a Arca da Aliança. E essas pessoas ficam, muitas, a maioria delas, ficam curiosas para saber. Muitas pessoas olham e perguntam: doutor, que móvel lindo é esse? E eu explico para elas. E eu mostro para elas que a Arca da Aliança, Deus manda Moisés fazer no momento tão difícil que o povo estava passando ali no deserto. E que Moisés tinha que apresentar para o seu povo, aquelas pessoas que estavam ali, que Deus, Ele é o Criador. Mas não só Criador, Ele cuida da sua criação. Porque Deus poderia ser apenas Criador, mas Ele é Criador, mas Ele é cuidador de cada um de nós. A Arca da Aliança representa o encaixe perfeito da justiça de Deus, quando Deus manda Moisés colocar os 10 mandamentos dentro da arca. Deus manda Moisés colocar o bordão de Arão, aquele mesmo bordão que Arão usou, Arão, irmão de Moisés, para que as pragas e os milagres acontecessem ali no palácio. E o último milagre, quando ele toca para o mar vermelho se abrir, e mais de 2 milhões de pessoas pudessem passar. Porque muitos acham que o milagre é só o mar abrir, Sandro Nato, Arthur. Mas vocês imaginam 2 milhões de pessoas passarem por dentro do mar vermelho e Deus conseguir resgatar. Deus conseguir resgatar a fé daquelas pessoas. Esse resgate Deus quer fazer todos os dias comigo, com Sandro Nato, com Arthur. Ele não desiste de nós. Ele quer nos resgatar todos os instantes. E ele diz: Moisés, na parte de cima da Arca da Aliança, você coloca uma cobertura chamada propiciatório, perdão, expiação. E quando o sangue chegar daquele animal, quando o sacrifício for apresentado para o sumo sacerdote, quando as pessoas passarem seus pecados para aquele animal,
quando os pecados do sumo sacerdote e do sacerdote e de todo o acampamento, ele for passado para aquele animal, representando que o pecado acabou com o mundo, resgatar o meio ambiente. É um discurso muito moderno, mas saiba disso, minha amiga e meu amigo. Quando Deus criou o céu e a terra, o mar, tudo, o meio ambiente era perfeito. Então todos os pecados, após a entrada desse pecado por intermédio de Adão e Eva, ele vai atingir todos os seres vivos da terra. E agora, Deus diz: coloca o sangue na cobertura do propiciatório, porque eu vou perdoar todos os pecados. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Representava o caráter de Deus, que é a sua misericórdia, o seu perdão, em que nós estamos desfrutando ainda, Sandro, esse reino da graça, e que temos chances todos os dias, todos os momentos, de nós nos arrependermos. Essa noite, por exemplo, é a noite que eu e você estamos nos colocando diante de Deus, para que Ele possa perdoar todos os nossos erros. Não importa se forem erros grandiosos, médios ou pequenos, mas Ele diz: eu quero perdoar, eu vim para salvar, eu vim para resgatar. Então Ele diz claramente: a minha misericórdia, representada pela cobertura, pelo propiciatório, o meu perdão, Moisés apresenta para o povo. Mas que eles não esqueçam que dentro da arca estão os mandamentos, o princípio da felicidade. É necessário e preciso que eles possam obedecer. Que Deus nessa noite Ele possa nos alcançar, que nós possamos ter a certeza que da mesma forma visível que nós temos aqui a Arca da Aliança, você possa também sentir aí onde você estiver a presença de Deus, a presença do Criador, a presença de quem morreu por você, Jesus Cristo, e sentir verdadeiramente nessa noite o Espírito Santo, o Consolador. Peça, implore, busque esse poder transformador, que nós estamos aqui nesse momento dizendo a você, minha amiga e meu amigo, que esse pedido de oração que você vai fazer, eu sei que você precisa dessa resposta. Eu sei que você nesse instante está quebrantado, sem forças, e que talvez não tenha mais nenhuma saída para você. Eu sei que você chegou nessa live tendo a certeza e a esperança que Deus está aqui conosco. E agora é um momento tão especial. Muitos, Sandro, iam atrás de Jesus. Muitos, quando dizia Jesus está ali, essa pessoa ia correndo atrás de Cristo. Muitos diziam: ele está além da Galileia, ele está ali dentro do barco. Muitos corriam, levavam um filho, uma filha, um deficiente físico, um cego, um coxo, um surdo, um mudo, um endemoniado. Mas essas pessoas, Sandro, iam apenas buscar o milagre. Queriam apenas o milagre de Jesus. Mas isso entristecia o mestre, porque ele queria verdadeiramente que as pessoas primeiro conhecessem. Ele queria que as pessoas soubessem o objetivo dele vir à terra para salvar a todos. E que nessa noite você entenda. O pedido que você vai fazer é muito importante. Eu sei que você precisa, como eu, como Sandro. Mas não esqueça, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque sua família nesse momento. Coloque o seu trabalho, o seu estudo. Coloque a sua saúde. Apresente diante de Deus, que é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas faça uma aliança, renove esse pacto. Comece a conhecer mais e mais
não só quem faz o milagre, mas aquele que te ama, aquele que te salva, aquele que veio à terra para nos resgatar. Então vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus no santuário celestial todos os nossos pedidos. Apresente de uma forma sincera. Tenha certeza que Deus vai lhe ouvir. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, e que estás aqui conosco, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor não desiste de nós em nenhum instante. Que o teu nome possa ser santificado, que teu nome possa ser exaltado em nossas vidas, porque sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, te imploramos, te pedimos, Senhor, a tua presença na nossa vida, na nossa casa, aqui na terra onde nós estivermos. Te pedimos, Senhor, esteja presente conosco. A tua palavra, Senhor Deus, nos alimenta, tira a nossa fome e a nossa sede. Que nessa noite, Deus, tu possas fazer com que cada um de nós tenhamos necessidade, tenhamos, Senhor, a fome, a sede de te buscar, de estudarmos as tuas sagradas escrituras. Te imploramos, Senhor, perdão para nós que estamos aqui, miseráveis que somos. Perdão, Senhor, para todos os nossos inimigos devedores, para que sejamos perdoados por Ti. Espírito Santo, te imploramos, nos livra do mal, do caminho do mal, das companhias do mal, nos livra, Senhor, do pensamento do mal. Faz com que nós possamos reconhecer nessa noite que sem Ti nada podemos fazer. Transforma a nossa vida. Temos a certeza, Jesus, que Tu és o mesmo Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abdenego. Tu és o mesmo Deus dos discípulos, de João Batista, o Deus dos reformadores. Confiamos em Ti, entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sendo dado, Glória a Deus. Maravilha. bênçãos de Deus, fomos perdoados. Aleluia. Deus nos ouviu. Fala um pouquinho sobre o projeto do GRAC. Aleluia. Glória a Deus. O projeto GRAC, ele já existe há 17 anos. Nesse ano, ele completará 18 anos de existência. 14 de setembro de 2022. Glória a Deus. Servindo a Cristo, servindo a comunidade, servindo ao povo carente. E durante esses anos que já se passaram, tem já se visto uma história linda desse projeto GRAC, onde pessoas têm testemunhado que tiveram as suas vidas abençoadas, Transformadas por intermédio do Deus, poder de Jesus, através de anjos voluntários, com certeza, do Dr. Antônio Stênio, que está com esse propósito de abençoar vidas.
com a presença do Espírito Santo de Deus. E nós temos visto relatos de pessoas, de famílias que tiveram as suas vidas realmente transformadas pelo Espírito Santo de Deus ao conhecerem e ao fazerem parte desse projeto GRAC, que há 17 anos tem servido a Cristo. Bênçãos de Deus, nós estamos aqui, Senado, para agradecer de verdade a muitas pessoas que são chamadas anjos voluntários, pastoras, pastores, cantoras, cantores, médicos, paramédicos. Nós temos pacientes, pessoas que têm nos ajudado. E nós gostaríamos de passar então, Sandro Nato, Sim. esse projeto chamado 5 Pães e 2 Peixes. Porque eu queria que você prestasse bem atenção a esse vídeo. Esse vídeo nós temos feito durante toda a semana, em que nós estamos fazendo a entrega das cestas básicas. Então eu queria dizer a vocês, é maravilhoso. Eu tenho uma certeza absoluta que quando nós entregamos a Bíblia, quando nós entregamos a cesta básica, nós nos alimentamos. Naquele instante nós olhamos para aquelas pessoas que estão na rua, pessoas que estão sem perspectiva, não só da comida, porque a fome é muito grande, Sandro, mas pessoas que verdadeiramente estão ali no lixo pegando restos, pessoas que estão trabalhando na reciclagem, pessoas que não têm emprego, pessoas que infelizmente não têm a mesma chance que você, nem eu, nem Arthur. Moram na rua, não é? Moram na rua. E Deus tem feito milagres. No mês de janeiro entregamos 31 cestas básicas. E estamos nesse mês de fevereiro, na segunda semana. E gostaria de agradecer muito a você que é colaborador. Claro. A você que tem feito doações por intermédio do Pix. Eu vou repetir. 98803-7177. Agradecer a você que tem feito suas doações por intermédio desse número que é um Pix. E também agradecer a muitos que têm feito doações aqui na sede do projeto do GRAC, na Estrada Velha de Água Fria, número 1485. Hoje recebemos aqui, mais uma vez, o anjo voluntário Sérgio. Nós temos recebido doações de Ivete. Nós temos recebido doações de Evânia por intermédio do Dr. Alexandre. Glória a Deus. E muitas pessoas estão vindo aqui para entregar Bíblias e cestas básicas. Eu gostaria muito que você não só pudesse fazer a sua doação, mas que você também pudesse estar conosco, né? Tem sido uma bênção quando o Roberto Carlos, quando a Paulina Nascimento, como o Antônio Estênio Filho, como muitos anjos voluntários, como Jaco, que tem participado conosco, como o Dr. Alexandre, a empresária Gleice. Então, essas pessoas, eu tenho feito questão de filmar. Eu gostaria muito que você também tivesse essa sensação de fazer parte desse grupo, dessa entrega maravilhosa. Então, Arthur, coloca aí, tá certo? Essas entregas de cestas básicas e Bíblias Sagradas. Então vamos na segunda semana de fevereiro, né? Isso, segunda semana de fevereiro. Estamos mais uma vez aqui para agradecer a Deus, porque Deus é absolutamente tudo. Agradecer a você, agradecer a todos os nossos anjos voluntários, colaboradores, que têm feito doações pelo Pix, que têm feito doações aqui na sede do projeto do GRAC, Estrada Velha de Água Fria, 1485. Doações de Bíblias Sagradas, doações de cestas básicas. Terminamos o mês de janeiro, onde nós entregamos 31 cestas básicas e também Bíblias Sagradas. E começamos essa semana... E aí é o mês de janeiro, né? E mês de fevereiro aí, ó. Nós temos aí Roberto Carlos e Paulina Nascimento, né, Sandro? Isso. Que maravilha. 2 anos voluntários. Anjos voluntários aí. Aí na praça, perto do Colégio Alfredo Freire, no bairro de Água Fria. Aí nós estamos aonde, Sandro? Na frente do GRAC. Paulina Nascimento, novamente com Roberto Carlos, entregando esse aí que é um catador de produtos para reciclagem. Lembra essa, Sandro? Aí tem o cantor Sandro Nato, né, entregando aí naquele jovem que passou ali na Campina do Barreto e não esperava. O que foi que ele falou, Sandro? Ele agradeceu, estava precisando. Muito, né? Muito mesmo. Ele não esperava que recebeu a Bíblia ou a cesta básica. Esse projeto. Mais uma vez aqui na entrega das cestas básicas, na palavra do Senhor, com o projeto do GRAC. Então, faça parte desse grupo. Nos ajude com cesta básica, com Bíblia, para que possamos ajudar muito mais pessoas. O nosso número
Esse aí é o nosso anjo voluntário, Roberto Carlos. Essa entrega aí foi aqui na frente da sede do projeto dele. Imagine só, pessoal, não só a cesta básica, mas também receber a Bíblia Sagrada, né? Aí nós atingimos 3 famílias, não foi? Exatamente, Campina do Barreto aí. Ó. E é feita a oração, pessoal. Essas pessoas estavam sentadas aí e não imaginavam que ia chegar a palavra de Deus e a cesta básica. Então nós gostaríamos de dizer a vocês que verdadeiramente Deus tem nos abençoado e Deus tem feito maravilhas, e que você possa participar conosco, que você possa ser um anjo voluntário, que você possa fazer a sua doação. Nós temos o número do Pix, vou repetir novamente, 98803-7177, e você faz a sua doação e estaremos entregando todas as semanas cestas básicas e Bíblias Sagradas, para a honra e para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. E mais uma vez agradecemos, porque queremos ressaltar que já estamos na segunda semana de fevereiro. Segunda semana de e fevereiro. já vão 14 cestas básicas. 14 cestas básicas, né? Vamos entregar, com certeza. Deus, que maravilha, né? E isso aí é um projeto que, verdadeiramente, pessoal, nós estamos levando para essas pessoas uma esperança. Muitas pessoas não têm a Bíblia Sagrada, não conhecem, têm dificuldades para estudar porque acha que é um livro difícil, acha que existem vários símbolos. Eu queria dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada, ela é um livro, as Escrituras Sagradas, formado por vários pequenos livros, 66 livros. Na verdade, 40 homens foram inspirados por Deus. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo atingiu a mente desses homens para que eles pudessem escrever aquilo que era preciso para apresentar Deus como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Consolador. Muitas pessoas têm buscado estudar a Bíblia. E não esqueça de você fazer a sua oração. Convoque, peça, implore a presença do Espírito Santo. Para quando você for começar a estudar a Bíblia, você vai ter juntinho dentro da sua mente um professor, aquele que inspirou a todos esses 40 homens. Ele vai estar ao seu lado, esclarecendo, trazendo para vocês uma visão bem diferente. Então se comprometa a estudar a palavra de Deus, mas também não só receba, não só tenha essa experiência pessoal, mas transfira para muitas pessoas que estão precisando. Santo, você tem aí alguns relatórios, né? Ou melhor dizendo, tem uma pessoa aí que fez um relato da vida, da transformação. Certo. Coloca aí pra gente ouvir. Antes de colocar esse relato, doutor, eu queria só falar aqui para as pessoas que me perguntaram essa semana: Sandro, se eu não tiver condições de doar uma cesta básica completa, eu posso doar algum item? Aí eu disse, pode sim. Verdade. Pode sim. É verdade. A gente dá o número do Pix para a sua doação ser aquele valor que você puder. Isso, que com você puder certeza. colaborar, que você puder ajudar, será muito bem-vindo. Com certeza. Para a glória do nome do Senhor. E aí nós estamos aqui todos os dias, a partir das 7 horas da manhã até as 21 horas, 22 horas. Nós estamos aqui com os nossos anjos voluntários. Nós temos Polly, Neide, Lani. Nós temos também Jardim, que está aqui conosco, a empresária Gleice. E todos estão aqui, Roberto Carlos, para receber a sua doação. Né? Você pode chegar aqui na Estrada Velha de Água Fria, número 1485, e você receber, você vir fazer a sua doação. Né? Então, o que nós também temos recebido às vezes, Sandro, são pessoas que querem a cesta básica, mas eu queria dizer para vocês, a cesta básica, principalmente a cesta básica, ela é uma doação para as pessoas que estão necessitando mesmo. Pessoas que estão passando necessidade, está desempregada, o marido ou a esposa, que não tem o que comer 2, 3, 4 dias. Por isso que nós estamos fazendo essa entrega agora, pessoalmente, olhando para aquelas pessoas que estão na rua, precisando verdadeiramente. A Bíblia Sagrada também. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, elas têm um alimento, Sandro. Às vezes essas pessoas vivem muito bem. Uma casa confortável, um carro, uma conta bancária. Pessoas que têm um emprego maravilhoso, não estão precisando do alimento físico.
mas estão paupérrimas da palavra de Deus. Verdade. Então nós estamos levando não só o alimento espiritual, como também o alimento físico. Glória Agradecer a Deus. muito a todos vocês. Amém, queridos. Então, mais uma vez, doutor, Pix, não é? Sim, o Pix é o 98803-7177. Faça a sua doação para que nós possamos dar continuidade à entrega de cestas básicas da Bíblia Sagrada, né? E nós temos também o canal pelo YouTube, né, Sandro? Esqueceu, foi? Não. Então, fala para as pessoas qual é o seu canal. Olha, o meu canal é o meu canal ou o canal do projeto? Não, fala primeiro do teu canal. Vou falar então do meu canal. O meu canal lá no YouTube é o Sandro Nato Oficial. Sandro Nato Oficial. Lá tem todas as minhas canções. Tem a canção Louvarei que nós louvamos aqui. Que maravilha! Tem a Parecia Ser o Fim. Tem Poderoso. Isso. Tem outras canções que você ainda não conhece, não ouviu. Tem entrevistas em rádios, televisão. Mas eu quero contar com a sua inscrição, a sua participação lá. Você ativando o sininho das notificações, compartilhando para o máximo de pessoas que você puder, comentando. Ou seja, será uma forma também de você evangelizar. Ô Sandro, e se alguém estiver querendo levar o cantor Sandro Nato, o apresentador, esse evangelista, para a sua igreja, para o seu encontro espiritual, para algum tipo de projeto que você tem, como é que as pessoas vão fazer contato? Sem ter, como elas vão ter acesso ao cantor Sandro Nato? Certo, olha, será um enorme prazer, doutor, estar com esse povo lindo e é só me contactar lá pelo fone, que também é o WhatsApp, que é o 98658-5054. 98658-5054. Você pode deixar mensagem no inbox também lá pelo meu Instagram, que é o @SandroNatoOficial. @SandroNatoOficial, ok? Que maravilha, não é? Então esse é o cantor Sandro Nato, que você pode também acessá-lo pelas redes sociais, e nós temos também o nosso canal, né? Canal que é o canal do Saúde e Fé com o Dr. Antônio Stênio, né? Então nós precisamos muito que você acesse o canal, que você se inscreva, que você dê o like, que você possa compartilhar. Quanto mais pessoas estivermos inscritos no nosso canal, mais pessoas vão receber a palavra de Deus. E nós temos apresentado no nosso canal não só a palavra de Deus, como também orientações médicas, as ações diárias, as ações do final de semana do Projeto do GRAC. Então nós gostaríamos de agradecer a sua inscrição, se você já está inscrito, ou se você não se inscreveu, muito fácil, né, Sandro? Muito fácil. Projeto, na verdade, Saúde e Fé com o Dr. Antônio Stênio. Esse é o nosso canal pelo YouTube. E também estamos em quais outras plataformas? Nós temos também lá no TikTok, que está assim, sendo uma forma maravilhosa de evangelismo. Isso, verdade. O Kawaii também, que está sendo outra plataforma, que tem sido bênção também para o projeto. E é muito fácil, lá no TikTok é o @Antônio.Stênio845. Maravilha. @Antônio.Stênio845. E no Kawaii lá é fácil também, Antônio Stênio 008. Que maravilha. Antônio Stênio 008. E pelo Facebook, pelo Instagram, você já sabe, Antônio.Stênio, né? Isso. Que maravilha. Então, nós agradecemos a todos que têm participado conosco, que estão inscritos, e também nessa noite, né, nós gostaríamos muito que você possa se inscrever, convidar amigas e amigos, que você possa convidar o cantor Sandro Nato para que ele possa chegar aí na sua casa, no seu culto domiciliar, na sua igreja, porque nós temos o prazer de levarmos a música, a palavra de Deus para o seu projeto espiritual. Glória a Deus. E também, queridos, vocês que têm alguma festividade na sua igreja ou quer realizar um culto conosco, você pode também nos chamar, não é, doutor? Com certeza estaremos lá, levando a palavra de Deus e a música levando celestial. a palavra, o doutor Antônio Stênio prega, nós cantamos, tem outros cantores que participam também. É verdade. Maravilha. Então, entre em contato conosco e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, né? Maravilha. E nós vamos ter agora um relato de um anjo voluntário, uma pessoa, e que nós temos nessa noite, esse estudo que nós vamos trazer, ele vai trazer para mim e para você a certeza da mudança. A certeza de que é possível sim. Nós temos uma vida pregressa. O passado que nós talvez tenhamos ou tivemos, né, que não foi um passado em comunhão com Cristo. Não importa. Não importa quem éramos. Não importa
qual eram as nossas atitudes do passado. Essa é a nossa certeza nessa noite. E que nós temos nessa noite o perdão. Nós temos a convicção que a partir do momento que eu e você, nós temos e reconhecemos os nossos pecados e erros, e nós recorremos ao Espírito Santo, nós seremos perdoados e a nossa vida vai se transformar. Nossas atitudes, nossa voz, nossa postura, nossa roupa, todas as formas de relacionamentos serão transformados. É como eu sempre digo, Sandro Nato, muitas pessoas ficam com medo, que eu também já passei por isso, não sei você, mas muitas pessoas dizem o seguinte: é muito pesado ser crente, é muito difícil você aceitar Jesus, você vai ter que abandonar o álcool, o cigarro, vai ter que abandonar a música, vai ter que abandonar as novelas, vai ter que abandonar as roupas, vai ter que abandonar algumas companhias. Isso não é trabalho seu, não é preocupação nossa. O que nós precisamos primeiro é termos esse encontro com Cristo. Essas outras, digamos assim, atitudes que vamos tomar, ela vai ser uma atitude lenta, progressiva. Não vai nem, no trabalho do Espírito Santo não vamos nem perceber, não é? Porque quando você chega para uma pessoa, por exemplo, Sandro Nato, que ela é diabética, e você diz para ela, você está com a glicose alta, seu açúcar está alto no sangue, então essa pessoa fica: como é que eu vou parar de comer doce? Porque eu tenho uma afinidade pelo doce, eu não consigo viver sem comer doce. E eu digo para essas pessoas: em primeiro lugar, você tem que se conscientizar que a partir do momento que você descobriu que tem diabetes, você vai ter mais cuidado com a sua saúde. Você vai ser uma pessoa que vai procurar um médico com mais frequência. Você vai fazer uma atividade física. Você vai ter uma alimentação mais saudável. Você vai procurar evitar o estresse. Você vai procurar ter um sono melhor. Veja só, isso é preciso você, aos poucos, né, percebendo que é necessária essa mudança. Isso sem sentir. Mas quando nós aceitamos ser seguidores de Jesus, nós só precisamos ter essa atitude, porque Cristo, por intermédio do Espírito Santo, Ele vai nos orientando. É preciso nós estudarmos a palavra de Deus, sim. É preciso nós conversarmos com Deus mais em oração. Aí nós vamos perceber que o poder da transformação vai acontecer. E se nós percebermos, as pessoas vão começar a observar essas mudanças. Por isso que Sandro Nato, ele fez uma entrevista quase agora, não foi, Sandro? Foi. Mostra pra gente essa entrevista. Vamos ouvir então agora. Essa entrevista ele fez faz pouco tempo, né, com uma pessoa maravilhosa aqui, e que ela fez esse depoimento. Qual foi o depoimento, Sandro? Boa noite, aqui quem fala é Paulina Nascimento. Eu sou um anjo voluntário do Projeto GRAC há 10 anos e quero contar para vocês como minha vida se transformou. Eu era uma pessoa muito vazia, era feliz com o mundo, mas era vazia espiritualmente. Até eu conhecer Jesus, a minha vida se transformou para melhor. Me tornei uma pessoa muito melhor através da palavra do Senhor e convido a todos vocês para fazer parte desse mundo abençoado e maravilhoso. Assistam a live do Projeto GRAC e venha fazer parte desse projeto abençoado por Deus. Boa noite. Que maravilha! Paulina Nascimento, como muitas pessoas, conheceram o amigo Arthur, o amigo que é Jesus. Glória a Deus. E esse é o amigo Jesus Cristo que está ao nosso lado. E que nessa noite, nós queremos que Jesus nos aceite como amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou.
Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo um amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Esse é o amigo Jesus Cristo. Esse é o Deus Criador, que nos convida nessa noite para que nós possamos reatar, para que nós possamos ter esse encontro com Jesus, e para que nós possamos ter esse encontro com Jesus nessa noite. É impossível para mim e para você, nós que conhecemos Jesus, continuarmos distante dele. É impossível para mim e para você, que talvez não conhecemos a Jesus, nós possamos nessa noite entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Tuas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Esse é o amigo Jesus, que deixou o trono celestial para se encarnar em um homem, em um verbo. Fecha teus olhos e vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe para o estudo da sua palavra. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, que nesse instante nós vamos estudar, Senhor, a tua palavra, que nós possamos apresentar as Sagradas Escrituras, Senhor, que todos possam ouvir, que todos possam sentir o poder da tua palavra nesse momento. Abençoa, Senhor, a todos que estamos aqui, perdoa nossos pecados. Espírito Santo, te imploramos, esteja presente nesse estudo dessa noite. Te imploramos que o Senhor possa abençoar a nossa família,
Que o Senhor possa abençoar todos que estão doentes. Que o Senhor faça um milagre nessa noite. Que a tua palavra, ela possa, Senhor, verdadeiramente nos mudar, nos transformar. Nós te imploramos em nome do Messias, em nome de Jesus. Amém. Maravilhas, né? Nós vamos trazer para vocês aqui essa reflexão inicial desse evangelista, né? Como nós já falamos, Santo Nato Arthur, nós temos 3 evangelistas chamados sinóticos, e que são os 3 primeiros livros, nessa sequência, Mateus, Marcos e Lucas, e que eles apresentam Jesus para verdadeiramente grupos de pessoas diferentes. E que você, por exemplo, vai falar para Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, com seus vizinhos, e que você tem que pedir a orientação de Deus para que você possa apresentar de uma forma adequada a palavra de Deus. Por que de uma forma adequada? Por exemplo, Mateus queria falar para os judeus. Ele precisava falar para com aqueles seus compatriotas. E ele apresentava Jesus, o Senhor, como um ungido, o Messias. E ele traz nos seus relatos do livro textos, milagres, parábolas, e que comprovam o que os profetas, patriarcas, tinham profetizado, tinham apresentado, que chegaria o Salvador, que chegaria o libertador do povo de Israel. E essa ênfase é dada por Mateus. Já Marcos, ele vai dar ênfase às pessoas que são aqueles romanos, aqueles que viviam mergulhados no paganismo, aqueles que não conheciam quem era Jesus Cristo, a mensagem, não conheciam milagres, aqueles que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E já Lucas, melhor dizendo, Dr. Lucas, ele vai dar ênfase na apresentação de Jesus Cristo para aquelas pessoas que são gentios, considerados que não são judeus, pessoas que viviam ali também e que não conheciam que Deus, Santo Nato, era o Criador. Agora nós temos João, que ele é filho de Zebedeu, tem um irmão chamado Tiago, pescador, e tinha um rótulo de ser chamado filho do trovão. Veja só, João que tinha esse rótulo de ser chamado filho do trovão. E talvez muitas pessoas não sabiam, né? Mas esse mesmo João que está aqui no livro do Evangelho, o 4º evangelista, e que tem o objetivo de apresentar durante os relatos desse seu livro Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. O objetivo de João é apresentar para aquela igreja, Santo Nato, para aquele grupo que estava ali frequentando inicialmente a igreja, aqueles primeiros, né, aqueles que eram os primeiros cristãos, que ele sabia que já estava surgindo ali heresias, pensamentos do gnosticismo, mesmo o gnosticismo cristão, em que aquelas pessoas acreditavam, Santo Nato, por exemplo, que Jesus, ele não era homem e Deus ao mesmo tempo. Eles não acreditavam na divindade de Jesus, e eles não achavam que Jesus também ele era homem. Não tinham essa crença. E começou a surgir dentro da igreja primitiva dúvidas sobre isso. Dúvidas sobre, será que ele era homem? E mesmo sendo homem, ele tinha condições de ser Deus? Muitos diziam, ele passou a ser Deus, Sandro, quando foi batizado pelo Espírito Santo. E quando ele está perto de morrer, o Espírito de Deus se afastou dele. Então existiam essas dúvidas, e que João já estava percebendo que era preciso que aquelas pessoas ali tivessem a certeza que o que ele ouviu de Jesus, que aquelas pessoas tivessem a certeza que ele andou com Jesus Cristo.
que ele tinha a certeza, porque ele era um daqueles apóstolos da primeira geração, que conheceu Jesus Cristo de perto, que viu Jesus realizar milagres, que viu Jesus falar por parábolas, que viu Jesus não fazer discriminação de ninguém. Não discriminou mulher adúltera, não discriminou cegos, coxos, que fez o bem, que proclamou o evangelho mesmo no dia de sábado, e que Cristo tinha o objetivo de apresentar o reino da glória, melhor dizendo, o reino da graça. Então João, ele teve em momentos ao lado de Jesus, momentos difíceis, como por exemplo ali no Getsemane, em que Cristo foi preso à noite de uma forma covarde, em que ali ele é preso e ele sabe que iria passar por aquela prisão, por aquela paixão, por aquela angústia em que ele simplesmente ele vai suar lágrimas, melhor dizendo, ele tem suor de sangue, gotículas de sangue, pelo sofrimento. Quem estava ali ao lado dele? Pedro, João e Tiago. Na cruz, quando Cristo estava sendo ali morto, crucificado, ele olha para João e diz: João, toma conta da minha mãe. Ele passa a responsabilidade para João. João foi o primeiro dos discípulos que chegaram ali na sepultura ao terceiro dia. Então vocês notam que esse homem, que era um homem que vinha de uma família, Sandro, e nasceu ali em Betesda, provavelmente aquela região ali era no norte da Galileia, uma família que tinha um certo destaque, um certo poder aquisitivo, e que tinha o apelido de ser chamado João Filho de Trovão, aquele que era um coração que não era sincero, um coração que era arrogante, uma pessoa que tinha, na verdade, não tinha amor quando ele conhece a Jesus. Nós sabemos que muitos discípulos que conheceram Jesus tinham características bem diferentes. E João não era diferente daqueles. Mas João, ele passa não só a andar com Jesus. Ele passa não só a ouvir a palavra de Cristo. Ele passou não só a ver os milagres que Jesus realizou. Mais de 35 milagres. Ele não só, Sandro, teve a oportunidade de ir ali em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro ali, de dormir, de acordar ao lado de Cristo, tomar café da manhã com Cristo, almoçar com Jesus, jantar com Jesus. Muitos dos discípulos que tiveram essa oportunidade não tiveram esse mesmo amor, não tiveram esse carinho, não reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e que era o próprio Deus. E João passa a ser um discípulo chamado o discípulo do amor, o discípulo que tem afinidades por Jesus. Daqueles que andavam com Cristo, João estava naquele grupo de 3, juntamente com Pedro e Tiago, e que Cristo sabia que existia um amor sincero, havia uma dedicação maior desses 3, e que verdadeiramente João, ele passou agora a sofrer uma transformação. Quando eu conversei com o Sandro Nato, e eu disse: Sandro, você vai tentar conseguir aí pessoas que passaram a conhecer a Jesus e passaram a ser outra pessoa. Pessoas que tinham características, caráter, que tinham atitudes que achavam que não iria mudar por nada. Porque nós sabemos que existe a formação do caráter, né, Sandro? Arthur, quando a pessoa cresce, criancinha, né, ela é orientada pelo pai, pela mãe, sofre ali aquela criação, vendo atitudes do pai e da mãe. E muitos que são criados da mesma forma têm atitudes diferentes dentro de uma mesma casa. Mas agora, o que acontece comigo e com você, o que nós vamos trazer para você inicialmente, é que esse homem que não tinha essas características de amor, não tinha uma personalidade de carinho,
para oferecer para as pessoas. Pelo contrário, ele era considerado o filho do trovão. Aquele que tinha uma palavra forte, uma palavra áspera, aquele que tinha um coração cheio de vaidades. Ele agora passou a conhecer Jesus Cristo. Existe uma grande mudança na vida de João, que passa a ser caracterizado como discípulo do amor, aquele que coloca a cabeça no ombro de Jesus, naquele momento ali da Santa Ceia, aquele que estava ao lado de Cristo. E nós temos o privilégio de começarmos nessa noite trazendo para você como é que João viu a vida de Jesus. De que maneira João vai contar para mim e para você, nesse livro dele, a história de Cristo. Então, desde já, nós gostaríamos de agradecer muito a Deus por essa grande oportunidade que nós estamos tendo aqui, de abrir as Sagradas Escrituras, a oportunidade de falar para você, a oportunidade de saber que você também vai passar para outras pessoas essa palavra maravilhosa desse livro de João, e que nós vamos estudar durante essas quintas-feiras. Nós vamos trazer a história de Jesus contada por esse evangelista. E como se não bastasse, Santo Nato, esse homem foi, conta a história, não está na Bíblia, mas conta a tradição, que ele foi colocado em um caldeirão de azeite ardente. E ali ele foi colocado para ser morto. E ali ele entra no caldeirão quente, aquela água quente, para ser morto, e ele consegue se salvar. E sai sem ter nada destruído do seu corpo, sem ter nenhuma queimadura. E aí o imperador olha para ele e diz: eu não quero esse homem mais aqui. Notem que todos os discípulos que tiveram mortes terríveis, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, a cabeça guilhotinada como Paulo, melhor dizendo, Paulo foi depois, mas discípulos que foram mortos, perseguidos. João não, ele passou bem pertinho da morte, aquele caldeirão ali, mas agora ele vai ser colocado em um presídio político, um presídio religioso, na ilha de Patmos, e estudando a palavra de Deus ali, Santo Nato. Notem que as figuras que você observa, as imagens, os desenhos do apóstolo João, ele está sempre estudando ou escrevendo. Ele está com uma pena ali, né? Tentando escrever ou estudando a Bíblia, ou fazendo algumas anotações. Mas imagina só você. Se coloca no lugar desse apóstolo, desse discípulo amado, quando ele estava ali em Patmos, bem velhinho, no final da sua vida, sem perspectiva nenhuma mais. Ele sabia que em breve Jesus voltaria. Ele sabia muito bem que já estava no final da sua vida. E ele tinha uma grande preocupação, Santo Nato. A angústia tomava conta desse apóstolo, porque ele dizia: eu sou o último que vi Jesus. Dos 12 discípulos, 11 já se foram, e só tem eu agora. O que vai ser do evangelho? O que vai ser do cristianismo? Como agora as pessoas vão acreditar em outros que não viram Jesus? Eu sou o último, eu não estou com medo de morrer. O medo dele não era a morte, mas sim das pessoas não conhecerem Jesus. Porque se ele morresse, era mais difícil as pessoas acreditarem que Cristo esteve aqui na terra, que Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, que ele era Deus. Então ele estava nessa angústia, e de repente um estrondo acontece atrás de João. Um barulho intenso, quando ele olha para trás, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Esse mesmo João, cantor Santo Nato Arthur, minha amiga e meu amigo, esse mesmo João, que escreve esse evangelho, que escreve cartas, esse mesmo João recebe a revelação de tudo que vai acontecer em nossos dias, antes da segunda volta de Jesus. Esse mesmo João que recebe e escreve o livro do Apocalipse. Por isso nós estamos aqui, para agradecer a Deus essa oportunidade que nós estamos aqui tendo nessa noite, de apresentarmos para vocês
Inicialmente nós vamos trazer esse capítulo 1. A encarnação do verbo. A encarnação de quem? O que significa o verbo? Uma palavra em grego que significa logos. E que significa comunicar. Ou se comunica. Ou aquele que também cria. Aquele que é criador. Então eu queria que vocês entendessem que essa palavra verbo, em grego, a tradução dela é logos. Eu queria que vocês entendessem que isso significa a palavra que Deus se comunicou com os patriarcas e os profetas. Existe um termo chamado teofonia, que esse termo quer dizer que Deus, a divindade, ela se comunica com os seres humanos. De diversas formas Deus se comunicou. Pela palavra, quando ele fala para os patriarcas, para Abraão, para seus filhos. A forma que Deus se apresenta na sarça ardente para Moisés, a forma que ele se apresenta no Monte Sinai ali, nas nuvens em forma de trovões. Tudo isso são formas que Deus se comunica com os seus filhos. Agora nós temos no Novo Testamento esse verbo Deus, ele se comunicando de uma forma humana. Agora ele passa a ser um ser humano. Ele passa verdadeiramente a se transformar em um de nós para comunicar, para apresentar características de amor, de perdão, para mostrar, por exemplo, aos gentios que ele é o Criador. Então João apresenta nesse capítulo 1 para aquelas pessoas que estavam ali, aqueles cristãos, aquela igreja que estava começando a surgir. Ele apresenta para eles a certeza nesse livro que Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele apresenta que ele é Deus. Porque muitos já tinham, como eu disse a você, Sandro Nato, já existiam rumores, já existiam heresias, vãs filosofias no meio cristão que duvidavam, achavam que Cristo era um fantasma, por exemplo. A verdade, ele aparecia e desaparecia, não tinha o corpo humano. Achavam que, na verdade, ele não era humano e também não era divino. Por isso que João, ele traz inicialmente essa advertência para a igreja lá atrás, no primeiro século, e essa advertência para nós que estamos aqui no século 21, para nós termos a certeza, porque muitas teorias ainda existem hoje como existiam antes, de não acreditar, não ter a certeza que Jesus é Deus, que Jesus é homem e Jesus é Deus. Muitos não acreditam, por exemplo, que Cristo estava na criação do planeta Terra. Muitas pessoas talvez estejam nos ouvindo agora e elas acham que Jesus só existia ou só passou a existir quando ele apareceu aqui há mais de 2000 anos atrás, quando ele se encarnou em homem. E João deixa claro nesse livro, no primeiro capítulo, que Cristo estava antes do princípio. Ele está presente na eternidade antiga, como sendo Deus. Então o livro traz esse texto que nós vamos ler para vocês. Nós já estamos com a hora avançada e nós vamos trazer essa reflexão para você e eu. Nós saímos aqui nessa noite tendo a certeza que Jesus, ele deixou toda a sua glória, deixou o santuário celestial e verdadeiramente ele é o verbo, ele é a comunicação de uma forma mais ampla. Ele se transforma em homem para comunicar a misericórdia de Deus. Então, o verbo se faz carne, habita entre nós. E esse verbo, ele é o unigênito de Deus. No princípio era o verbo. No princípio é o mesmo, né? Se nós formos analisar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio
era o Verbo. Então mostra claramente que Cristo estava desde o início da formação do universo, desde o início da formação do planeta Terra. Ele estava com Deus todos os instantes. Ele era Deus todos os instantes. Durante toda a história que nós estudamos, Sandro Nato, do Antigo Testamento, Cristo estava ali presente. E notem que quando Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é a certeza que nós temos a presença da Trindade. Deus, o Espírito dele, e aqui João confirma que Jesus estava no princípio como sendo o Verbo. Então, na criação, nós tínhamos a Trindade presente. Deus Pai, Deus Filho, que João deixa claro aqui em João 1, e o Espírito Santo. Mas o que nós temos que entender, que mesmo antes da criação do planeta Terra, Jesus já existia. Jesus já era o Filho de Deus. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Mas não é só isso. Não só Cristo estava com Deus, mas ele também tinha essa característica. Ele tinha a essência. Ele era o próprio Deus. Estava com Deus desde o princípio, desde a eternidade, desde muito antes da criação do planeta Terra, da criação do cosmos, da criação do universo. No trono celestial, no santuário celestial, Cristo estava ali presente. Estava ao lado de Deus. Mas o texto de João deixa bem claro que o Verbo era Deus. Por isso que ele traz, Sandro Nato, Arthur, minha querida e meu querido, por isso que João traz esse versículo inicialmente no seu livro, para tirar as dúvidas das pessoas que achavam que Cristo não era Deus, que achavam que Cristo não era homem e Deus. Isso era o quê? Fofocas, especulações que existiam na igreja primitiva. E ele traz esse ensinamento para nós que estamos aqui nessa noite. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A presença de Jesus não era facultativa na criação. Se ele não estivesse ali presente, não aconteceria a criação do planeta Terra. E vocês sabem muito bem que a inimizade do inimigo é frontalmente em relação a Cristo. Por conta disso, por conta dele ser criador, porque Jesus faz parte da criação do planeta Terra. Jesus é criador. E Lúcifer, anjo, criado por Deus no santuário celestial, ele não concebeu essa ideia. Ele não entendia por que não poderia participar da criação. Então existe uma perseguição muito grande. Por isso que Gênesis 3,15 deixa bem claro quando Deus fala com Adão e Eva sobre as consequências do pecado. Porque esse que vai sair da mulher, esse que vai a mulher conceber, ele vai ter uma inimizade muito grande. E o inimigo vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Notem que existe esse conflito, essa perseguição. Então aqui ele deixa claro, João, não tenham dúvidas, amados, como ele falava com aquelas pessoas, não se preocupem, não deem ouvidos aos gnósticos que estão aqui, às filosofias que vêm de Roma, que vêm do período helenístico, filosofias que vêm da Grécia. Não se deixe influenciar. Eu conheci de perto Jesus Cristo. Eu vi suas atitudes. Eu vi a forma que ele falava com aquela mulher adúltera. Eu pude observar o amor que ele tinha
por aquelas pessoas discriminadas, cegos, coxos, mudos, surdos, paralíticos, endemoniados. Eu pude perceber que o reino que ele veio estabelecer aqui não era um reino terreno, mas ele veio nos dar a oportunidade de nós sermos cidadãos do reino eterno. É assim que eu conheci Jesus. Eu tive essa oportunidade. Então a preocupação dele era essa, Santo Nato, de não deixar ninguém com dúvidas. Nós não podemos sair daqui com dúvida nessa noite. Nós não podemos ter dúvida que Cristo assume todas as nossas características de homem, passa por todas as nossas dificuldades e tentações. Não seria justo para mim nem para você sermos exigidos por um Deus que não passou por todas as nossas dificuldades. Por isso que como homem nós também temos, Santo Nato, a mesma certeza. Se buscarmos o poder do Espírito Santo, se buscarmos o estudo da palavra, se buscarmos mais orações, se estivermos junto com Deus no nosso dia a dia, da mesma forma que Cristo venceu o pecado, da mesma forma que Ele consegue ultrapassar as tentações como homem, mas usando e tendo a técnica, a estratégia, sabendo que era homem, de dizer: eu tenho que falar mais com meu Pai, eu tenho que estudar mais o que está escrito pelos patriarcas, profetas, pelos salmos. Eu tenho que apresentar mais para as pessoas a prática do que significa amor de Deus. E ele se fortalecia, ele orava, ele jejuava, ele pregava. Isso ia fortalecendo essa criancinha que nasceu ali em Belém e que foi ali adolescente lá em Nazaré, mas que se preparou e que foi se batizar porque precisava o reforço do Espírito Santo. E aí é a forma humana que ele se apresenta, mas ele sabia que ele tinha a dependência do seu Pai, e ele sabia da sua essência divina. É muito difícil, Santo Nato, quando você, por exemplo, tem dinheiro, quando você tem uma condição muito boa dos seus pais. É muito difícil quando você tem um apartamento já garantido para você, um carro novo, um terreno, uma conta bancária, e você é um adolescente e você resolve não tocar em nada disso. Você sabe que tem essa riqueza, a herança, mas você diz: não, eu vou estudar, eu vou buscar pelo estudo, eu vou passar as dificuldades, eu vou andar de ônibus, eu vou ter que pegar o livro emprestado da biblioteca, eu vou ter que me alimentar em um restaurante universitário, eu vou ter que buscar sentir como é difícil, porque eu vou ter que não usar o nome da minha família para me destacar como um profissional, ou da música, ou da medicina, ou de qualquer que seja a sua profissão, mas você dizer: eu vou criar meu espaço. Imagine só, é difícil, porque muitas vezes nós condenamos jovens que são rebeldes, jovens que na verdade provocam uma certa tristeza para os pais, porque eles têm tudo e usam do poder, do dinheiro, da influência, e não se preparam. Cristo foi diferente. Cristo sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia quem era seu pai, ele sabia que ele tinha o poder, e ele sabia que o seu pai nada mais, nada menos era o Criador do universo. Mas ele disse: é preciso eu me esvaziar, é preciso eu me transformar em um ser humano, é preciso eu ter fome, é preciso eu ter sede, é preciso eu ter medo de enfrentar uma cruz, é necessário eu tomar uma atitude de expulsar aqueles que estavam ali na frente do templo de Jerusalém. É preciso eu ter raiva, ímpeto, mas eu tenho que ter a certeza que o que me conforta é a minha
pertence a meu Pai. O que me conforta é o Espírito do meu Pai dentro de mim. Eu tenho que mostrar para o universo que Deus, Ele é amor. Eu tenho que mostrar para o universo que Deus, Ele não me deu prioridades porque eu sou o seu filho, não. Eu tenho que mostrar para as hostes do inimigo que o pecado só tem uma saída para ele: é a morte. E eu vim para a terra, me transformo em ser humano, sofro, passo por dificuldades, passo por provações, mas eu tinha certeza que eu ia vencer. E na cruz, ali, tudo estaria terminado, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário simplesmente acabou com as forças do inimigo, acabou com o poder da morte. Por isso que João deixa claro isso: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele fala muito claramente sobre esse verbo, essa palavra que antes era Deus que se comunicava com o seu povo, os descendentes de Abraão, e que agora não só essa comunicação é verbal, esse verbo vai se transformar. Essa palavra, essas cordas vocais, esse som se transforma em carne, em ser humano. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse aí é João Batista. E este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim que de todos virem a crer por intermédio dele. A grande missão de João Batista. Mas ele não era luz, mas veio para que pudesse testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, não só para aqueles que eram escolhidos. E ele volta a dizer que esse verbo, que essa comunicação agora estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo dos gentios, por exemplo, Santo Nato, não conhecia quem era o Criador. Ele também não foi conhecido pelos seus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nem foi reconhecido pelos judeus, nem foi conhecido pelos gentios, pelos romanos. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos adotados. Nós fazemos parte do povo de Israel de uma forma espiritual. É verdade. Talvez você seja judeu, talvez você seja judia, mas a partir do momento que Cristo esteve aqui na terra, ele ampliou. A nova aliança ele estabelece, aquela aliança que foi quebrada pelo pecado, aquela aliança que muitos não cumpriram, que Deus tinha feito com Abraão. Jesus estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança significa que entre as partes, quando fazia aliança o rei com aquele vassalo, existia um compromisso de que os dois devessem cumprir a aliança, o pacto. Era frequente isso no povo do Oriente. Era frequente isso entre os reis, entre os representantes dos povos, quando eles faziam aquela aliança. Os dois deveriam cumprir. Se eles não cumprissem, o que iria acontecer? Morte, a tristeza para aquele povo, a perseguição. Lembra do sonho que Abraão teve, Sandro? Quando Deus com Abraão vai estabelecer aliança, em Gênesis capítulo 15, e que animais são cortados de um lado e do outro, 5 animais que tinha ali, novilho, cordeiro, pombinhas, rolinhas tinham ali, e quando ele corta um animal, um pela frente do outro, e no finalzinho melhor dizendo, Abraão pega num sono ali na tenda, e de repente, de manhã, passa um fogo, passa pelo meio dos animais, aquela corrente de fogo. Cara,
caracterizando que para haver aliança, os dois têm que se comprometer. Para haver aliança, tem que haver por parte dos dois esse pacto. E na verdade, a aliança que Deus fez com o ser humano foi quebrada. Mas essa quebra, esse pacto que foi quebrado, não foi Deus que quebrou. Quem não manteve a palavra não foi Deus, e sim os descendentes de Abraão. Mas sabe o que aconteceu, Sandro Nato? Deus disse: é preciso que o animal seja morto, já que eu cumpri a minha parte nesse pacto que eu fiz com o homem, já que eu não fui covarde, eu cumpro a minha parte, mas o homem não cumpriu a sua parte. E só tem um jeito para que eu possa estar feliz e para que esse homem não morra eternamente. É preciso que eu ofereça o meu filho unigênito, para que com a sua morte, aí sim, o pacto possa ser renovado. Por isso que Cristo, na Santa Ceia, na última, ele diz: aqui é a nova aliança, porque com o meu sangue que vocês vão beber, representado pelo suco de uva, e pelo meu corpo que vocês vão comer, representado pelo pão, aí sim é feita a nova aliança que Cristo nos dá com a sua vida e com a sua morte na cruz do Calvário. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e esse Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória como do unigênito do Pai. Vamos parar por aqui, dando inicialmente abertura desse livro maravilhoso de João, capítulo 1. Estudamos hoje até o versículo 14, a encarnação do Verbo, e tendo a certeza que Cristo estava presente não só na criação desse planeta Terra, mas estava presente na criação de tudo, antes do princípio, Jesus estava com Deus, e Jesus era o próprio Deus. Ouviremos a música de Sandro Nato. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja nessa noite ser um seguidor de Cristo, se você deseja estudar a Bíblia, se você deseja orar mais, se você deseja mudar a partir desse instante a sua vida, tome essa decisão. Se entregue à voz do Espírito Santo. Não se preocupe com o que vai acontecer no dia de amanhã. Não, só entregue a sua vida a Jesus. É o que a música também vai dizer nessa hora, que a gente possa entregar a nossa vida a Cristo como uma oferta de amor para Ele, só para Ele, que Ele é digno. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Entregue a sua vida a Jesus. Não perca essa oportunidade. Minha amiga, meu amigo, você que está conosco até esse momento, você que vai também nos ver posteriormente,
Não esqueça, estamos vivendo os últimos momentos. Estamos vivendo a história do tempo do fim. Nós estamos aqui para convidar você a tomar essa decisão, para que você possa também, juntamente com todos nós, sermos seguidores de Jesus, sem medo, sem termos nenhuma dificuldade. Não tenha medo de tomar essa decisão. Deixe que a voz do Espírito Santo não só ela possa estar na sua mente, mas que você possa aceitar, que você possa voltar para Cristo nessa noite. Se porventura alguém frustrou você, se alguém decepcionou você, não se preocupe mais. O que nós apresentamos para você foi o Verbo. Esse Verbo que é Jesus, que não só era a comunicação que Deus fazia com o seu povo, mas que ele se transforma em ser humano, como homem e como divino. Ele nos dá o exemplo e ele nos mostra que é possível sim sermos seguidores de Jesus. E se você nunca aceitou Jesus, se você nunca tomou essa decisão, tome nessa noite. Vamos orar e agradecer essa sua decisão maravilhosa. Fecha teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Porque nós tivemos, Senhor, a Tua palavra, nós ouvimos, nós lemos. E essa noite maravilhosa, Senhor, e que nós sentimos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Que Tu possas, Senhor, nos despedir. Que Tu possas, Senhor, fazer com que o milagre, não só o milagre da mudança das nossas vidas tenha acontecido nessa noite, mas que também, Senhor, a cura de muitos que estão aqui precisando, muitos enfermos, muitos que estão necessitando, Tu possas também realizar nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, todos que tomaram essa decisão, que eles possam ter a certeza que a partir da sua decisão, a partir da sua entrega, agora o Espírito Santo vai falar, vai guiar, vai orientar. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite recebemos o perdão para todos os nossos pecados. Que Tu possas continuar conosco, que Tu possas continuar com a proteção dos Teus anjos, que nós possamos ter uma noite tranquila de paz, que nós possamos nessa noite, nesse dia que começa, nós possamos ter a certeza de termos tomado a melhor decisão, de estarmos ao Teu lado. Nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, Deus. Nós Te agradecemos, Jesus, pela Tua paz. Te agradecemos pela Tua graça. E Te agradecemos, Espírito Santo, pelo Teu consolo, porque Tu estás nos mostrando qual o caminho que devemos seguir. Que esse caminho é Jesus. Nós Te agradecemos em nome do Messias, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus possa nos abençoar. Sendo Nato, obrigado, é um prazer estarmos mais uma vez aqui, né? E dizer a todos vocês que é um privilégio nós estarmos com vocês até essa hora, e nós também temos a certeza que você tem ajudado a palavra de Deus, tem ajudado a Cristo voltar, quando você compartilha, quando você divulga e quando você apresenta para muitas pessoas a esperança que é Jesus. Boa noite a todos.